Brasil precisa urgentemente aprender a gerar riqueza. Nós não conseguimos gerar riqueza o suficiente. Como é que a gente faz? Vai tomar no cu, Eduardo, já tá medir arrumado. riqueza para um país. Você pode medir diversas formas, são diversos fatores para isso, né? Você pode medir índice de desenvolvimento humano. Por exemplo, você pega uma pessoa que é pobre num país legal. Bom dia pra nós, último campeão da Terra. Vamos fazer uma aula com o Broly Raiz, vai tomar. Tamo junto, já reage, companheiro. Broly base. A qualidade de vida dela é melhor do que uma pessoa relativamente rica num país ruim, né? Se a pessoa é pobre, mas ela tem uma casa decente para morar, se ela tem um transporte público legal, uma praça bacana, uma escola pública, um sistema público de saúde bacana, a qualidade de vida dessa pessoa pobre num país bom é melhor do que num país pobre, onde você tem um pouquinho só mais de dinheiro do que a média, né? Então, isso não é uma verdade. Uma das medidas não é a única medida, não é a mais precisa, mas uma das medidas mais cruas de você medir a riqueza de um país é basicamente você dividir a quantidade de dinheiro por pessoas. Então eu vou pôr já na tela, essa primeira tabela que tá na página 9, para antes disso, tá? Isso aqui é um documento que eu fiz, tá? Pra falar bastante disso em tudo quanto é lugar. Então, põe na tela aí, que é o seguinte. Isso aqui é uma comparação do PIB per capita de alguns países, do Brasil, e a quantidade de poupança em porcentagem do PIB. Então, quando você pega, por exemplo, um país riquíssimo, que é a Suíça, você tem ali 99 mil dólares por cabeça. É um país muito rico. Quando você pega um país pobre, você pega, por exemplo, a Argentina. A Argentina é um país pobre. Você tem ali 14 mil dólares por pessoa. Então, a Argentina, que é um país pobre, é um país... Aqui ele tá, ô Igor, aqui ele tá falando de pobre no sentido de renda per capita. É o quanto cada pessoa recebe, certo? Quanto cada pessoa vale. Ele não tá falando das riquezas minerais, ele não tá falando da macroeconomia. Isso daqui tá pegando uma parcela da microeconomia. É uma avaliação superficial isso daqui, né? É porque é totalmente relativo. País mais rico que o Brasil per capita, tá? Eu não estou falando renda per capita, isso é outra coisa, eu estou falando PIB per capita. Sabe o que é PIB, né? PIB é a quantidade de coisas, quantidade de riqueza que o seu país produz num ano, certo? Per capita, nessa pedrada de hino, 5 segundos e você já vai saber que é Bazed. Música de Alfa Queixo Quadrado. Obrigado. Manda Doug Bibical e pede de dar a bunda pro chat 0002. Né? Acho que num país, o oriental, ele tem uma cultura de poupança. O oriental, ele é um povo que, cara, ele ganha, sei lá, $1.000 por mês, ele economiza metade, meu. O cara vive na austeridade, mas ele economiza. Né? O brasileiro não tem a cultura da economia. Tanto que, cara, uma das coisas mais comuns que você tem, sei lá, jogador de futebol dos anos 90 que ganhou muito dinheiro, o cara torrou tudo. Né? O Brasil não tem cultura de poupança. Brasileiro não tem educação financeira nenhuma. É um povo extremamente imbecilizado, gastam a maior parte do dinheiro com porcarias. A maior parte, vocês não têm ideia do tanto de porcariada que as pessoas compram aqui nesse país. Não porque precisam, é porque elas acham que precisam. Pelos motivos mais patéticos que vocês podem pensar. E pior, são pessoas que não podem comprar, mas se endividam para comprar. Então, assim, não é só uma questão da pessoa comprar o que não precisa. Ela não tem dinheiro para comprar, mas ela dá um jeito de se endividar para comprar. Ou seja, é pior ainda. É absurdo o negócio. É absurdo. Nem individual, as pessoas não poupam, quanto em termos de política pública. Página 13 agora. Dá uma diminuidinha. Isso aqui, cara, foi um gráfico que eu mesmo fiz, tá? Pegando informações e colocando no nosso ChatGPT, certo? Para que o ChatGPT deixasse de forma bastante gráfica pra gente. Um segundo mito que a gente coloca aqui, e novamente, eu não vou entrar no mérito de se você cobrar mais imposto do rico, se ele vai fugir daqui, se ele não vai, independente disso. A gente fala aqui no Brasil, você ouve muito que rico não paga imposto. Isso também não é verdade. Esses dois gráficos mostram o seguinte. Se você pega o primeiro gráfico, ele mostra a quantidade de famílias em cada classe social. Então você pega a primeira pirâmide, essa pirâmide, não vou apontar, mas enfim, essa pirâmide onde a base azul está maior, isso aqui é a quantidade de famílias que você tem em cada renda. Então, obviamente, você tem muitas famílias, você tem 53% das famílias na classe D e E, então você tem metade do país, mais da metade do país, ganhando até R$ 1.957 por mês, tá? Isso é muito pouco, você tem mais da metade do país ganhando isso, e você tem, conforme... Isso não é muito pouco, isso é o fiasco do fiasco do fiasco. Isso aqui é uma vergonha mundial, se apresentar isso aqui. Essa distribuição de renda do Brasil, ela é, assim, isso é inacreditável, isso é insustentável, isso é o cúmulo do ridículo, né? Isso aqui é, assim, sério, não dá pra acreditar. Uma pessoa de bom senso, pra acreditar nisso aqui... Você sobe as classes sociais, menos gente. Então você pega, por exemplo, 3,6% das famílias brasileiras estão na classe A, que é renda acima de R$ 15 mil, vamos por assim. Então, se você tem uma família que ganha R$ 15 mil por mês, você está falando que... Quantos bitcoins você tem? 1 milhão. De uma pessoa que já está na classe A. Quando você olha a pirâmide do outro lado, é o contrário. É a quantidade de renda
tá? Por classe. E aí você vê que a nossa desigualdade social, ela é bastante atenuada quando 38% de toda a renda nacional está na mão dessas famílias, que são 3,6% das famílias que são de classe A. Ou seja, eu estou dizendo para você que 53% das famílias que são da classe D e E ganham 13% da renda. 6% das famílias mais ricas ganham 38% da renda. Deu para entender esse gráfico? Então não confunda a desigualdade com a arrecadação. O primeiro passo que eu te mostrei foi, o Brasil é um país pobre. Segundo passo que eu estou te mostrando, o Brasil... Dar uma olhada no meu vídeo. É sobre felicidade e a busca massiva dela. Já vejo, irmão. Tamo junto. País desigual. E o terceiro passo, pode voltar no gráfico que eu vou te mostrar. E olha que a gente é um país extremamente rico em recursos naturais. Pois é. Então, quando você fala da macroeconomia, o Brasil é o país mais rico do mundo. E olhem, no entanto, como que é a situação dos cidadãos aqui que trabalham. Olha que fiasco, que fraude que a gente vive. Enquanto uma minoria detém uma riqueza imensa, os especuladores, né? A maioria esmagadora, ó. Agora é o seguinte, em termos de arrecadação, então vamos supor que você é a Receita Federal. Calado, você não está Isaac, seu verme. juízo de valor. Se, como você está ganhando seu dinheiro é bom, é ruim, é mal, não interessa, você não está fazendo juízo de valor. Você só está entendendo de onde vem o teu dinheiro. A maior parte, apesar das cores estarem diferentes aqui, a maior parte da sua arrecadação vem da classe A e da classe B. Você pega aqui, nós estamos falando de 30% de arrecadação da classe A e 27,5% da classe B. Você está falando aqui de mais da metade da arrecadação do Brasil vir das famílias de classe A e B. Então entenda. Ô Abel, depois eu vou pesquisar e ver se o Daylight tá top. Qualquer coisa eu jogo hoje. O Brasil é um país pobre. 2, o Brasil é um país desigual. E 3, E isso nem é o pior, a Rússia tem mais qualidade de vida. Ah, mas isso lógico, né? A Rússia é um país rico, riquíssimo. no Brasil a arrecadação ela é maior em termos brutos, não em termos relativos, nas famílias mais ricas. Não é que rico não paga imposto. Rico paga menos imposto proporcionalmente do que o pobre, a gente já vai chegar lá, mas em termos brutos são os ricos que pagam imposto no Brasil. Ok? Eu não estou falando de juízo de valor, não estou falando se isso é bom, não estou falando se isso é ruim, se isso tem que continuar, se isso tem que mudar, se isso é justo, se isso é injusto. Eu estou dando dados, isso é dado. Isso é dado. O Brasil é pobre, o Brasil é desigual. Beleza? Estabelecido isso daqui, agora nós vamos numa outra parte, que é um pouco mais complexa, tá bom? Dado esse panorama, eu vou te explicar uma coisa. Você pode entender um país e você pode buscar a solução para um país a partir de uma solução macroeconômica ou uma solução microeconômica, certo? Apesar do nome, o macro e micro, não é que um é mais importante e outro é menos importante, não é isso. A macroeconomia, ela trata de relações macro, como se você tirasse o zoom do país e você olhasse o país como um todo. Então você vai falar de política monetária, você vai falar de orçamento, você vai falar de, paridade de preço, isso é macroeconomia. A microeconomia é como se você desse um zoom do país, você vai dar um zoom nesse país e você vai dizer, dentro... Aí é o seguinte, entendendo isso, eu vou colocar na tela um gráfico que os esquerdistas estão usando para tudo. Tudo no Brasil, os caras vão usar esse gráfico. E aí, novamente, agora que você entendeu macroeconomia e microeconomia, eu vou mostrar pra você que a tese deles, a tese dos comunistas, a tese dos trabalhistas, a tese dos esquerdistas, ela é muito baseada em macroeconomia, certo? Qual é a tese deles? Então, vamos colocar a tese deles na tela. Isso aqui é o gráfico de pizza do orçamento brasileiro, certo? E uma coisa que com certeza você já ouviu população inteira por liberdade e melhores condições muita gente fala qual é o maior gasto brasileiro hoje? Qual é o maior gasto brasileiro hoje? O maior gasto brasileiro hoje é com juros da dívida, que é essa parte amarela do gráfico, que dá quase 2 trilhões de reais todos os anos. Então, todo ano, nós fabricamos 2 trilhões de riquezas e nós entregamos para quem detém os títulos da dívida brasileira. Tá? Vamos lá. O que é a dívida brasileira? A dívida brasileira, em primeiro lugar, ela existe porque o Brasil pegou dinheiro emprestado. E aqui tem uma grande diferença, dívida interna e dívida externa. Vamos lá? O que é dívida externa? Como o próprio nome já diz, você, enquanto Brasil, você bate, por exemplo, na porta da FMI. FMI, tudo bem? Preciso... Parou! Inversa, de dinheiro, ou vai te emprestar dólares. E você vai ter uma dívida em dólares. Isso é um problemaço, por quê? Como você vai pegar dívida numa moeda estrangeira, dependendo da valorização ou desvalorização dessa moeda estrangeira, a sua dívida cresce ou diminui, certo? Então, se eu tenho uma dívida de $1.000 e o dólar hoje está R$5, você tem uma dívida de R$5.000. Se amanhã o dólar passa a 6, a minha dívida de R$5 passa a ser R$6.000. Então, dívida externa é um grande problema do Brasil, que foi resolvido, inclusive, na época do Plano Real, aí tem toda a história, a gente aumentou muito a dívida externa, etc, etc. Enfim, no governo Lula isso foi pago, inclusive gerando dívida interna, né? Então você pode ter dívida externa ou você pode ter dívida interna. O Brasil hoje não tem uma grande dívida externa, tá? Tem até aqui cadê a dívida externa aqui? Que na verdade o Lula, o que ele fez foi uma artimanha, ele veio ao público, o canalha mentiroso disse que quitou a dívida externa e na verdade o que aconteceu foi que a dívida interna aumentou. Houve uma manobra para ele mostrar para a população que a dívida externa havia sido paga quando não foi. Ela foi retraída e acabou sendo acrescentada na dívida interna. Algo desse tipo. Então, assim, acabou que, na verdade, não mudou nada. Até porque a dívida externa em relação à interna é um fiasco.
é uma patifaria, porque é um valor irrisório, inclusive. O problema do Brasil é a interna, dívida interna, que é gigantesca. Essa máquina de corrupção do nosso, obrigado pelo Pix, irmão. Você tá maluco. Zero O que energia. é dívida interna? Dívida interna é o O governo cara bateu uma punheta debaixo d'água. precisa de dinheiro pra fazer qualquer coisa, pra gastar bem, pra gastar mal. Ele vai e fala assim: país, tô dando um alerta, pega um megafone aqui, preciso de dinheiro, quem quer me emprestar dinheiro? E a partir daí ele pega dinheiro emprestado na sua própria moeda. Como que funciona a dívida brasileira? E se endivida ainda mais. Escuta isso porque isso tem muito a ver com o que esses caras falam. A dívida brasileira funciona através de leilão. Você tem Tesouro Direto e você tem o Banco Central, certo? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é basicamente o cofre do teu país, certo? E o Banco Central Não adianta, não tem almoço grátis. Nunca existiu. é Nunca um existiu. regulador de Valeu, Alex. Deus comentários. abençoe. Foi o senhor, irmão. Como que você faz pra pedir dinheiro? O Banco Central, ele faz um leilão de título. Ele fala, olha, tô dando um exemplo aqui, preciso de R$1.000. Então eu vou emitir um título aqui, eu, Banco Central, estou pedindo emprestado R$1.000. Quem quer me emprestar R$1.000? Aí, tá, quanto você vai pagar de juros? Olha, eu vou pagar de juros 1% ao ano, ninguém quer. 2% ao ano, ninguém quer. 3%. E aí, quem define quanto vai pagar de juros é o Banco Central, porém, Percebam aqui, isso aqui que o Arthur tá falando é uma grande máquina especulativa. Esses banqueiros apodreceram as nações, como o Brasil. Por isso que aqui, como o doutor Enéas falava, é um grande cassino. Os caras mandam dinheiro de fora para colocar aqui, eles fazem uma fortuna gigantesca, porque os juros é altíssimo, e investimento zero, indústria zero, emprego zero, rentabilidade zero, não tem distribuição tem nada. É por isso que a maior parte da população não ganha porra nenhuma. E é isso, ó. Enquanto que a patota lá, um número ínfimo, mas muito ínfimo mesmo de pessoas ganham milhões e milhões e milhões, bilhões. Tipo assim, é um absurdo, cara. você só consegue entender o quanto você vai... Isso aí. É a famosa agiotagem legalizada. É tudo oficial, escancarado assim, ó, vomitado na cara do povo. Enquanto o povo tá preocupado com futebol, com Bolsonaro preso, com Lula, com a puta que pariu. Com esses fantoches aí. vai pagar de juros através de pessoas interessadas ou não em comprar seus títulos. Então, uma das coisas que você ouve pra caramba é que o juro do Brasil é muito alto. E é verdade, nós temos a maior taxa de juros do mundo. Né? É claro, às vezes um outro país supera ou não, mas no frigir dos ovos, nós temos a maior taxa do mundo ou uma das maiores taxas de juros do mundo. Hoje está... Vocês entendem por que o Brasil não é um país pobre através disso? Vocês estão conseguindo entender? Rapaziada, se nós devemos 8 trilhões, se a gente paga mensalmente pros banqueiros uma quantidade infinita de dinheiro, onde que tá a pobreza, mano? Não é que o país é pobre do ponto de vista macro. Não, nós somos riquíssimos. O problema é que o dinheiro é desviado de forma oficial, através dessa corrupção, para uma minoria. Enquanto a maioria tá aqui, ó. Tá aqui a galera vindo aqui me mandar pix falar, Xandão, compensa eu sair daqui pra ganhar dinheiro? Olha que beleza. Olha que maravilha. Tá desse jeito aí, ó. É bizarro, é totalmente. Não é, aliás, isso não é bizarro, isso é satânico. Isso é totalmente satânico. É uma mentira. A maior mentira de todas foi instalada aqui, através dessa moeda fiduciária que não tem lastro. Tudo para eles fazerem agiotagem e terem dinheiro infinito. Foda-se. Está em 15%. Essa taxa de juros só é tão alta porque se você não aumenta esses juros, ninguém te empresta dinheiro, uma vez que a política do seu país é uma política de instabilidade, insegurança jurídica e é uma política que você não tem certeza da segurança de um título como esse. Então você vai lá e fala que você quer 5, 6%, ninguém empresta pra você, empresta pra outro país mais confiável. Subir muito a sua taxa de juros pra você pegar esse dinheiro. Se você fosse presidente, você trocaria o real por qual moeda? Eu não trocaria o real por outra moeda. O nome não importa, o importante é a moeda ser verdadeira, ser real, coisa que não é. O que ela não pode é ser fictícia. O que precisa ser feito não é igual o Plano Real fez, que foi substituir uma moeda por outra. Esse sim trocou de moeda, mas manteve o mesmo sistema econômico por trás dela. As mesmas motivações econômicas foram mantidas. Na verdade, piorou. Eles criaram um tripé macroeconômico que serve apenas para atender ao interesse da elite dos banqueiros e a população fica amíngua, do jeito que tá. Então, na verdade, o que precisa ser feito é tomar uma série de medidas que fortaleçam a nossa moeda,
fazendo com que ela adquira lastro real. Aí ela vai virar uma moeda que terá o preço de compra verdadeiro. Porque o que acontece? Num país que se industrializa e você toma essas medidas econômicas corretas, a moeda, ela ganha poder aquisitivo, o preço das coisas cai e você compra mais. A qualidade dos produtos aumenta, entende? A qualidade, a busca aumenta e a capacidade de compra aumenta. O real, quando foi lançado, por exemplo, com R$1 você comprava um monte de coisa. Só que eles mantiveram isso artificialmente, até a eleição. Depois a inflação veio comendo o poder de compra da moeda tudo de novo. Porque o sistema ele é mestre em fazer isso, né? Ele segura o poder aquisitivo da moeda até onde eles querem. Depois estraçalha tudo de novo. Entendeu? Então é isso. O que precisa, na verdade, é tomar uma série de medidas para poder fortalecer a moeda. Super, esse vídeo é um lixo. Tá tentando responder os tom que o Engleu tomou do Tamir defendendo o Banco Central independente e a dívida para eles. A auditoria da dívida e canetada são tão desonesto que colocam um nacionalista como comunista. Aí é desonestidade mesmo, né? Porque o cara que não consegue entender o que é um nacionalista e fala de comunista, quer atrelar comunismo, o cara, ou ele é burro ou ele age de má fé. Então, os títulos do Brasil aqui são de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí o que acontece quando esse título vence? Você faz a rolagem da dívida. Você às vezes pede dinheiro para pagar um dinheiro emprestado que você pediu antes. Entendeu isso? Certo? Então vamos lá. Por que eu estou explicando para você do juro da dívida? Uma das teses dessas pessoas, tá? E eu vou até na ordem aqui para ficar numa ordem certa, tá? Uma das teses que eu ouço é o seguinte: a gente precisa resolver o problema do juro brasileiro. Deus abençoe, são fáceis porque são pobres. Programa Bolsa Família, valorização do salário mínimo, crescimento. Então, vamos entender uma coisa. Quando você tem um banco central, e o banco central tem reserva de dólares, porque você protege a sua moeda de ataques especulativos. Como assim? O Banco Central tem uma reserva gigantesca de dólares. Eu tenho até o número aqui exato, pra não falar besteira, tá? Eu já vou falar rapidinho, na hora certa, a reserva de dólares. E aí funciona assim. Vamos supor que por algum motivo está tendo um ataque especulativo na moeda real. E eu vou te dizer, muitos milionários, muitos trilhardários, né, nesse mundo globalizado, já ganharam muito dinheiro fazendo ataques especulativos a moedas de países. O cara quebra um país, mas ele ganha mais dinheiro. Ele faz um ataque especulativo, essa moeda começa a desvalorizar demais ou valorizar demais. O que acontece? O Banco Central usa essa reserva de dólares para você contrabalancear esse ataque. Então, de repente tá baixando o valor, tá subindo o valor. O Banco Central tem capacidade de comprar ou vender dólares para reduzir ou aumentar a demanda por dólares. Ou seja, você faz o pacto com o demônio. Os caras são espertos pra caramba, né? Malditos. O valor do dólar perante a sua moeda. Isso é um escudo em termos de ataques especulativos e crises econômicas também. Quando você tem a reserva de dólares, você evita o ataque especulativo só pelo fato de você ter. Então, se eu sou um Jorge Soros e eu quero ganhar dinheiro em cima de um país, eu vou nesse país e vou fazer um ataque especulativo, eu vou foder esse país mais dane, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou baixar o valor da moeda desses caras, vou comprar essa moeda, depois essa moeda vai voltar ao valor real, eu vou vender ela de novo, ganhar muito dinheiro, vou empobrecer esse país. Se você sabe que você tem um... Isso aqui, vocês estão entendendo aqui como que funciona? Pro Jorge Soros, como funcionava? A desestabilização de governos e como que eles se enriquecem através dessa desgraça, dessa máquina podre. Eu mesmo lembro que os doces que comíamos antigamente e os ingredientes inúteis. Hoje em dia é o dobro de químico e açúcar. Hoje, o que aconteceu? A indústria, cada vez mais, ela foi envenenando os alimentos para deixar com mais sabor, para descarregar mais dopamina no nosso cérebro. E a qualidade em si do produto piorou. Então é cada vez mais droga em cima dos produtos alimentícios para a gente ficar cada vez mais viciado. No futuro, a conta chega. Por isso tem que tomar cuidado, você tem que ser um cara que treina, que se cuida. Se for comer porcaria, coma em momentos estratégicos. Não se permita ser um viciado em açúcar, nessas coisas que não prestam, entendeu? Coma o mais natural possível. Você acha que isso... Pra gente manter o real uma moeda forte, a gente gastou muita reserva de dólar. Só que o que aconteceu logo em seguida? O agro brasileiro cresceu demais, a gente exportou muito. Então a gente exportou muito dólar. Então o agro brasileiro, inclusive, foi bastante importante para que a gente, inclusive, formasse uma reserva de dólar para ser esse escudo contra ataques especulativos da nossa moeda, tá? Aí o cara falou assim, o dólar tá quase 6. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Não é que se você tem reserva de dólar, você não mantém o dólar nunca vai ficar caro. Não é isso. Existe um preço ótimo, inclusive, que você calcula para que as suas exportações e as suas importações valham a pena, né? Se você tem uma moeda muito forte, se a sua moeda... Deixa eu só um adendo, tá? Se o real hoje tivesse par a par com o dólar, tipo um real valesse $1, não tem por que alguém vir aqui produzir coisa aqui se não tem vantagem. E aqui eu não sei o que o Arthur pensa sobre isso, mas eu discordo radicalmente. Para mim, o real... ele deveria estar justamente para a par com o dólar não, porque o dólar é uma moeda fictícia também. Mas o real, ele deveria ser uma moeda verdadeira. E
Eu não estou interessado em investimento de fora que vem aqui. Eu quero que o Estado, que tem obrigação de fazer os investimentos em infraestrutura, parque industrial, faça isso aqui. Eu quero que o nosso país seja próspero, sem depender da moeda esfacelada do outro. Da vontade, da boa vontade dos Estados Unidos ou da China, ou seja de quem for, tá entendendo? É justamente essa a ideia. Porque esses países que são desenvolvidos, eles não dependem de outros países para isso. Eles fortaleceram a moeda deles, seja lá de qualquer forma que foi, mesmo que tenha sido de uma forma errada ou certa. Haja vista a China. Cara, escuta aqui, Ponto. Cussão. Vai paz ideia, mandou R$5. Então, o Brasil Nada. deveria Sim, fazer sim, isso sem aqui, te dizer. sem dúvida. Faço força pra merda subir, E, faço força assim, pra merda descer. Xanão, você é contra investimento de fora que vem aqui? Negativo. Eu sou totalmente a favor, desde que o que venha de fora não venha para destruir a nossa indústria e não venha para especular, que é o que acontece. O capital que vem de fora, ele vem para gerar mais desemprego, mais destruição da nossa economia, só piora. Entenderam? Então não. Se você vai permitir que venha um capital estrangeiro para o seu país, tem que ser benéfico no sentido de via de mão dupla. Tem que ser benéfico para nós e benéfico para eles. Uma coisa justa, balanceada. Simples. Então, do meu ponto de vista, eu tenho a plena certeza de que o real deveria sim ser transformado numa moeda forte, uma moeda verdadeira. E não essa fraude que está aí. Tem o dólar um pouco mais caro, o cara produz aqui porque ele sabe que o dólar dele vale muito aqui, então vale a pena produzir. Isso é outra questão, tá? Queima essa reserva de dólar, ou uma parte dessa reserva de dólar, pra pagar a dívida. E aí eu já vou dizer logo de cara, por que isso não faz sentido? Primeiro, porque a gente não pode ficar sem o nosso escudo. Uma das ideias desses caras é queima essa reserva de dólar, ou uma parte dessa reserva de dólar, pra pagar a dívida. E aí eu já vou dizer logo de cara, por que isso não faz sentido? Primeiro, porque a gente não pode ficar sem o nosso escudo. Ô Marvado, não adianta se falar pros caras ir atrás de venda online. A galera é vagabunda, bicho. Nem com tanto de coisa de conteúdo mastigado. Os caras não pesquisam, não se esforçam, é foda. Os caras querem dinheiro de graça. O brasileiro é uma... Olha, virou uma praga essa gente, rapaz. Uma praga. Eles acreditam só em mentira. É uma desgraça. É uma desgraça. Não adianta. Não adianta. A dívida de 8 trilhões de reais, você corta um só. Então, beleza, você acaba com metade do seu escudo pra você pagar 1 trilhão da dívida e continuar com 7? Não, então vamos queimar a reserva inteira. Vamos extrapolar os números. Vamos supor que você tenha 2 trilhões de reais. Você vai queimar toda essa reserva de dólar pra pagar a dívida brasileira, dívida interna. Você ficou sem o escudo e você continua com a dívida gigantesca. Então esse é o primeiro ponto. Sempre que alguém... É pouca gente que fala isso, mas quando alguém chegar pra você e fala assim, vamos queimar as nossas reservas de dólar para pagar a dívida brasileira. Isso não faz sentido. Tá bom? Primeiro que você não pode ficar sem o escudo. Segundo que você não tem dinheiro suficiente pra ter um volume de redução decente dessa dívida pagando com dólar. Fechou? Então, vamos lá. O Brasil é um país pobre, o Brasil é um país desigual, a maior parte da arrecadação vem dos ricos, a gente tem uma dívida interna, uma dívida externa pequena, nós temos uma dívida interna gigantesca, nós pagamos muitos juros porque a gente tem que fazer leilão e a gente não consegue pagar isso com dólar porque a gente não tem reserva, a gente não pode perder tanta reserva, a gente não pode perder o nosso escudo. Beleza? Esses pontos estão estabelecidos? Tá maluco. Tô no Brasil. Então não dá pra você fazer isso. Isso era professor. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Ah, mas os juros da dívida servem aos grandes bancos? Não é aí que o grande banco ganha dinheiro. Eu já vou chegar lá. Então, entenda, é uma falácia você dizer que a gente paga 2 trilhões de reais todos os anos para banco. Isso não é verdade, acabei de te mostrar aqui, ó. 30% vai para banco, 24% fundo de pensão, 23% fundo de investimento, 10% não residentes. Então, alguém tem muito, sei lá, eu sou um sheik do Oriente Médio, tenho muito dinheiro, vou investir em uns países diferentes aí para ter uma rentabilidade maior. O cara vai investir no Brasil. Super esse vídeo patético do Arthur é tentando responder esse debate advogando para juros e investimento estrangeiro. Benayon já ensinou capital se faz em casa lixo, não entendi. Em relação ao vídeo do Arthur aqui, então é o seguinte, cara, é que nem eu falei, o Arthur, ele ainda parece ter uma visão um pouco neoliberal da situação. Talvez a convivência com o Rubão, que vai ter daqui pra frente, mude isso daí. Ele entenda que quem deve cuidar da sua industrialização, do emprego, da criação de emprego, da moeda de um país, é o próprio país. Ponto. É assim que se faz. Sem depender de outros. Mas é isso, o vídeo ali tá muito bacana. Eu não vou reagir inteiro porque é muito grande. Mas ele colocou ali, os pontos que ele colocou ali são excelentes. São coisas que tem que ser discutidas. É excelente, cara. E praticamente ninguém fala sobre isso. Que é o assunto mais importante.